Após uma boa recepção de GTA 3, não iria demorar muito para a Rockstar criar uma sequência. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo iremos analisar o grandioso e estupendo GTA Vice City. GTA Vice City foi desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games em outubro de 2002 para PlayStation 2, e a versão que eu joguei, continuando nossa jornada, foi a Definitive Edition, lançada em 2021, que contém várias melhorias. Ambientado na fictícia Vice City, inspirada na Miami dos anos 80, o jogo segue Tommy Vercetti, um ex-presidiário e mafioso que, após ser traído em um negócio de drogas, busca construir seu próprio império criminal. Envolvido com gangues, traficantes e figuras corruptas, Tommy realiza missões que incluem assaltos, assassinatos e entregas, enquanto desfruta da vibrante atmosfera dos anos 80. Como se esperar de uma sequência, GTA Vice City teve sim suas melhorias, mas o que ele teve mais foi refinamento se compararmos ele com o GTA 3. E uma das coisas que mais dá para perceber de melhoria é na sua dirigibilidade e principalmente na corrida. Diferente do nosso amigo Claude Van Damme, Tommy pode correr mais do que 3 passos. E isso é excelente, porque dá uma dinâmica totalmente nova. Em relação aos pontos positivos, o que mais me chamou a atenção nessa sequência, com certeza, foi o protagonista, o Tommy. Diferente do Cloud do jogo anterior, Tommy possui personalidade e consegue entregar carisma, coisa que um bom protagonista precisa ter. E aí o jogo faz que você, jogador, crie afinidade com o personagem, que esse é o papel principal que principalmente um jogo que tem história deve fazer. E outra característica bem bacana do personagem é que ele é um personagem que se impõe, que se dá o respeito. Ele não fica quieto igual o nosso amigo Claudio, e ele impõe respeito, cara. O cara tem personalidade, entendeu? Não é um boneco sem alma. Agora temos mais variedades nas missões e elas estão bem divertidas. E durante a minha jogatina eu me diverti bastante. Uma coisa que eu gosto desde o jogo anterior é como o jogo te dá liberdade de você fazer uma abordagem diferente para concluir a missão. Você não precisa necessariamente seguir uma sequência, você só precisa concluir o objetivo, e dá para você concluir esse objetivo de diversas formas diferentes, e isso é bacana. Eu gosto disso. O jogo, ele deixa você usar a sua criatividade e ela funciona, ou não, depende. E uma das coisas que mais me impressionou aqui nessa sequência foi a pegada mais cinematográfica que a Rockstar usou aqui. E pessoal, estamos falando de um ano de diferença de desenvolvimento de um jogo para o outro, e a qualidade que esse jogo possui nas suas cutscenes é absurda. Tem certos enquadramentos bem interessantes, você tem uma linha de diálogo que cria conexões com os personagens, tanto Tommy quanto os outros, e aí faz você se envolver melhor com a história se compararmos com o jogo anterior. E aqui eu sempre vou comparar com o jogo anterior porque eu tô jogando na sequência, então é bem interessante nós vermos essa evolução que o jogo teve em relação às suas cutscenes. Cara, isso daqui foi um dos pontos mais positivos que esse jogo possui. A história de GTA Vice City é envolvente e parte disso são seus ótimos personagens e a escalada que o jogo vai tomando na sua narrativa. E Tommy desde o começo deixa bem claro que ele aceita os serviços por ele gostar de dinheiro e não por ser um pau mandado. E isso faz o personagem ser muito diferente do que o Cloud. Fora tudo isso, a história possui uma grande crescente na sua questão narrativa, e é muito, mas muito envolvente. Parte disso se deve mais uma vez à personalidade do Tommy. Ele é um cara que tem um papel de líder aqui muito bem representado, e cara, conforme você vai avançando no jogo e alcançando os objetivos, você vai ficando mais empolgado para saber o que diabos vai rolar e onde tudo isso vai parar. Mas nem
tudo são flores. E que deixa tudo não ser flores é você não deixar esse like supimpeira e se inscrever aqui no canal, mano. Se inscreve, a gente vai chegar nos 10 mil inscritos em algum momento. Se você é membro, você está recebendo esse vídeo adiantado. E não esquece de hypar esse vídeo aqui que ajuda demais o canal. Então, galera, vamos lá, comenta no vídeo, ajuda nós, né? A gente faz o trabalho com tanto carinho, é o apelo que eu faço aqui nesse vídeo. Valeu, é nóis. O jogo ele começa até bem em sua progressão, ele é bacana até chegarmos à parte de adquirir propriedades. E aqui continua um problema do jogo anterior, que é a questão do mapa. Você não tem informação suficiente e você tem que sair caçando, né? Chegou um momento do jogo, para ser exato, no último terço dele, você precisa comprar propriedades e tem propriedades específicas que você precisa adquirir para avançar na história e concluir essa grande história. E se eles tivessem deixado essas propriedades marcadas no mapa, ajudaria a ter uma progressão mais legal e mais natural, sem muita dor de cabeça. E para ser bem sincero para vocês, eu achei a parte mais chata do jogo. E nem é por ter que comprar as propriedades e fazer as missões, é por ter que ficar procurando os locais. E por isso a gente já consegue identificar um problema crônico na franquia: a falta de sinalização no mapa. Não tem nada especificado. Principalmente uma coisa que me irrita muito, tanto no jogo anterior quanto nesse, é você não ter o nome dos bairros no mapa. Ajudaria muito a gente se localizar. Então, parte disso que me ajudou a progredir na história foi realmente jogar esse jogo em live e com a ajuda do chat, né? A gente ia conversando, é uma prática que eu gosto muito, de zerar os jogos em live para ter o bate-papo supimpeira com vocês. E aí, né, a gente batendo papo sobre o jogo, querendo ou não, né, eu acho que é muito mais gostoso jogar desse jeito. Olha, eu mesmo consegui dar uma decorada em alguns pontos graças ao chat enquanto eu jogava em live. E reforço aqui, isso quebra o ritmo da gameplay e algo que era para ser divertido e intuitivo acaba ficando bem chato. Se você for pegar esse jogo para jogar sozinho, em algum momento você vai precisar de algum guia. E eu falo para encontrar as propriedades chaves para você avançar na história. E, cara, isso me irrita demais. Isso é uma das coisas que mais me irrita em GTA até agora. E em relação à interface, ela continua a mesma, mas nada mudou. E como se trata de uma Definitive Edition, com certeza eles fizeram melhorias na interface se comparado ao original. E como eu joguei o original há muitos anos atrás na Lan House, mas jogava só pra aloprar no mapa mesmo, então eu não tenho uma propriedade pra falar disso. Mas a interface ela atende bem e ela consegue entregar ali seu papel, né? Tem personalidade, assim como no jogo anterior. Já um dos pontos que mais me entristece nesse jogo é em relação à trilha sonora. E como eu estou jogando em live, consequentemente eu não estou escutando as músicas que possuem no jogo por serem músicas licenciadas. E se eu escutar música licenciada, eu vou tomar problema de direito autoral aqui no YouTube. Vai ser um problema que vai perseguir a gente, pelo menos eu, até o final dessa temporada e de jogar todos os GTAs. O que é realmente uma pena, porque a trilha sonora do jogo tá mais atrelada ao rádio, no carro, nos veículos. E quem manda a indústria ser um problema quanto a isso, né? Porque seria muito interessante poder jogar um joguinho que possui música licenciada e o YouTube recomendar o artista original, cara, né? Deixar um cardzinho ou na descrição, né, ter a música original ali marcada, mas fazer o quê? Mas em relação ao áudio, o áudio tá bem, né? Provavelmente ele teve uma remasterização, né, para poder atender essa Definitive Edition, né? Eu não tive nenhum problema em questão aos diálogos de qualidade ruim, como eu peguei um diálogo apenas, né, no jogo anterior. Mas é isso aí. GTA Vice City consegue entregar um bom jogo. Apesar dos seus problemas, ele é divertido e sua progressão envolvente. Toda essa trama de virarmos o rei do pedaço, dono de muitas propriedades e muitas amizades no decorrer do caminho, é o que faz o jogo ser divertido e cativante. Espero que no próximo jogo a Rockstar possa trazer inúmeras melhorias. Eu esqueci de mencionar também que nesse jogo agora possuímos motocas, mano. Temos daquela acelerada braba, dar grau e tudo. Estou muito ansioso para começar minha jornada em GTA San Andreas. De verdade, espero que a Rockstar possa trazer uma grande melhoria se comparado a esses dois jogos. E
caso você queira ver minha aventura em GTA Vice City, eu vou deixar minhas lives aqui, ó, pra você assistir, tá bem legal lá, bem divertido. Vou deixar também minha análise de GTA 3 e aqui embaixo eu vou deixar, se couber, se o YouTube permitir, a minha playlist de análises. Então dá uma bisoiada aí se você é novo no canal. Eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.